Mais notícias e informações aqui no Jornal Jovem Pan. A economia é uma das principais preocupações do brasileiro, que ainda sofre com preços altos e queda na renda, mesmo com a redução do desemprego. Para a gente entender o que o próximo presidente da República pode fazer nessa área, nós vamos conversar a partir de agora com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, a quem agradeço demais pela participação. Ministro, seja bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Muito obrigado pelo convite, Daniel. Perfeito, ministro. Essa semana, o FMI revisou para cima a projeção de crescimento do PIB do Brasil para 2,8%. A atual gestão tem comemorado alguns feitos, especialmente, claro, a projeção de crescimento do PIB, mas também queda de preços, diminuição do desemprego e contas públicas no azul. Como o senhor avalia o atual cenário da economia do país e quais devem ser as prioridades nessa área para o próximo presidente da República? Olha, Daniel, a expansão da economia surpreendeu, como se sabe, né? As projeções indicavam números muito menores do que este indicado pelo FMI. Nós, da Tendência, estamos trabalhando com 2,5%, 2,7%. E isso foi impulsionado essencialmente pela área de serviços, né? A liberação para o contato pessoal, comparecimento a estádios, cinema, teatros, restaurantes, viagens, né, de ônibus e avião, tudo isso funcionou no sentido de expandir a economia. E tudo isso foi acima do esperado, né? Agora, à medida que passa o tempo, duas coisas vão estar contra esse processo. Em primeiro lugar, porque essa recuperação ela se esgota à medida que o espaço, né, ocioso é preenchido. Em segundo lugar, porque estamos na fase restritiva, digamos assim, da política monetária, em que a taxa de juros começa a fazer efeitos mais intensos sobre a atividade econômica, o consumo e o investimento. E é por isso que as projeções para o crescimento no próximo ano são de uma redução da atividade econômica, a redução do nível de crescimento. Se você olhar a pesquisa Focus do Banco Central, a média dos que informam a pesquisa Focus é de um crescimento de apenas 0,5% no próximo ano, enquanto que o governo está falando em 3%. Nós, da Tendência, estamos trabalhando com 0,4%. E a estimativa mais otimista que eu vi até agora foi exatamente a do FMI, que estima 1% de crescimento da economia no próximo ano. É um cenário muito desafiador para quem vier a ser o presidente da República. Não apenas a economia brasileira estará em desaceleração, mas ela enfrentará um ambiente externo muito desfavorável. Em primeiro lugar, porque o mundo rico está lutando contra a maior inflação dos últimos 40 anos. Né? Há quem diga que, por exemplo, a inflação pode atingir, nos preços ao consumidor, perto de 15% a 18% no Reino Unido. Na Alemanha, chegou a 10%, tudo em taxas anualizadas. E nos Estados Unidos, estão em torno de 8,3%, 8,4%. Isso implica a necessidade de acionar o instrumento básico de que o Banco Central dispõe para combater a expansão dos preços, que é a taxa de juros. E taxas de juros mais altas, e a gente está vendo isso em todos os bancos centrais do mundo rico, mas recentemente o Japão vai entrar também, está entrando também, mas os Estados Unidos, a União Europeia, a zona do euro, o Reino Unido e assim por diante, né? Isso significa que você tem dois efeitos negativos para o Brasil. Primeiro, desacelera a economia mundial, significa que vamos exportar menos. E a China, que está desacelerando mais também do que se pensava, significa preço de commodities menos favorável, significa exportações de commodities menos robustas pelo Brasil, né? Tudo isso sinaliza um ambiente desfavorável. Além disso, você tem a volta do risco geopolítico com a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Isso está levando à rediscussão das cadeias mundiais de suprimento, que provavelmente serão redirecionadas da Ásia para proximidades dos países do Ocidente, os ricos do Ocidente. Isso significa menor capacidade de crescimento, porque vai haver uma ineficiência, né, ao mudar da China para
países mais próximos, que são menos competitivos, a mão de obra é mais cara, a produtividade é mais baixa. Isso pode significar também inflação mais alta, juros mais altos. E, portanto, nós estamos vendo nos próximos anos, além do problema de curto prazo, com o efeito do combate à inflação nos países ricos, uma desaceleração da globalização. Isso vai gerar um desafio para países como o Brasil, que é compensar esse efeito negativo no ritmo de crescimento mundial com medidas internas para aumentar a produtividade. Aí, para concluir, o próximo governo no Brasil tem dois grandes desafios. O primeiro é buscar medidas, particularmente no campo tributário e da logística, que aumenta a produtividade da economia. E, como a gente sabe, a produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. Em segundo lugar, enfrentar a delicada situação fiscal. O Brasil está necessitando enfrentar a questão dos gastos obrigatórios. No orçamento de 2023, que tem uma parte ficcional, como todos conhecem, né? Ele está muito aquém da realidade. Os gastos obrigatórios vão representar 95% das despesas primárias da União. Isso é insustentável, nenhum país tem isso. A média no mundo é 40%, 60%, o que dá uma margem para os governos exercitarem políticas públicas de ciência, tecnologia, programas sociais, cultura, investimentos em infraestrutura e assim por diante, né? O Brasil não vai longe se não atacar essa questão dos gastos obrigatórios. E não é tão simples como pode parecer. É talvez o maior desafio para o presidente no próximo governo. Por quê? O gasto obrigatório é composto por cinco áreas. Sim. Primeira, pessoal. Segunda, previdência. Terceiro, educação. Certo. Quarto, saúde. Quinto, programas sociais. E todos esses 5 são de difícil redução. Os funcionários públicos têm direito adquirido, você não tem como reduzir aposentadorias, e a sociedade brasileira não compra a ideia de redução de gastos em saúde, em educação, nem nos programas sociais. Portanto, o presidente da República terá que ter a capacidade de convencer a sociedade, de mobilizar o sistema político para evitar que o país vá para o brejo com uma crise fiscal de grande proporção. Pois é, ainda em cima dessa questão que o senhor traz para a discussão, muito se fala como o mercado reagiria se o candidato A ou se o candidato B vencesse a eleição. Porque, de um lado, você tem um candidato que, em tese, defende uma agenda mais liberal, o Estado mais enxuto, a favor das privatizações, respeito ao teto de gastos. Do outro lado, um candidato de perfil mais progressista defende um Estado mais robusto, provedor, empresas estatais fortes. Como o senhor avalia as agendas dos dois candidatos? O que lhe parece mais adequado nesse momento? E em relação ao mercado, tem uma predileção maior para um dos dois lados? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não enxergo em nenhum dos dois candidatos as qualidades de liderança para enfrentar essa situação difícil, porque o Brasil vai passar a partir de 2023. Já está passando, aliás, né? Por outro lado, eu tenho afirmado isso, vou repetir aqui, o presidente Lula está vendendo terreno na Lua, né? Há promessas incríveis de mais gasto, dinheiro para aqui, dinheiro para acolá, algumas absolutamente fora de propósito, como ele anunciou outro dia, que vai intervir no mercado de exportação de carne para sobrar mais carne para a população mais pobre consumir. Isso é uma maluquice, com todo respeito, né? Esse tipo de intervenção se justificou de forma equivocada até há 40 anos atrás, quando o Brasil tinha um problema de balanço de pagamentos, não tinha reservas internacionais suficientes e sempre controlava o fluxo de exportações para permitir a permanência no Brasil de maior oferta de certos produtos para combater a inflação, né? Ele diz que não vai ter teto de gasto, que a pessoa tem que confiar nele, e não é assim que funciona, né? O mundo mudou para melhor quando passou a funcionar com base em regras, né? E a regra do teto de gasto é fundamental para o país. Primeiro, porque ela protege a sociedade de erros, roubos, irresponsabilidade dos governantes. Segundo, protege o próprio governante
contra pressões difíceis de resistir. Você não tem num país moderno como administrar uma crise fiscal que o Brasil tem apenas pela vontade de alguém. Porque ele fez isso no passado, pode fazer no futuro. Eu acho que o Lula vai ter que abandonar essa história. Do lado do Bolsonaro, ele demonstrou seguidas vezes que não tem a capacidade de articulação política, de mandar mensagem para a sociedade, de defender a sua agenda em interlocução com o sistema político. Né? É um presidente que diz que seu papel é encaminhar os projetos para a Câmara. Encaminhamento você pode fazer por um estafeta, um mensageiro. Né? O papel do presidente não é encaminhar propostas ao presidente, ao Congresso, é lutar, negociar pela aprovação de sua agenda. Né? Aliás, o presidente Bolsonaro está confirmando o equívoco de uma tese que diz o seguinte: basta ter um bom ministro da Fazenda ou da Economia como Paulo Guedes, e aí vamos resolver os problemas econômicos do Brasil. A presidência Jair Bolsonaro provou que está equivocada, né? Como sempre foi esse tipo de visão. A figura-chave para enfrentar problemas do país é o presidente da República. Claro, o ministro da Fazenda deve ser capaz, experiente, ter boas ideias, mas o comandante é o presidente. E o presidente não tem exercido a contento essa função. Portanto, eu volto a repetir, eu não acredito que nenhum dos dois tenha capacidade. E, por isso, nós estamos correndo o risco de uma crise fiscal muito séria no próximo período de governo. Claro, ambos, um ou outro eleito, pode surpreender o país, pode se tornar um grande líder, pode ser um mobilizador das vontades do país, no sentido de enfrentar esses sérios problemas que impedem, né, o crescimento satisfatório do país no futuro. Maílson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda. Ministro, agora seguimos com as perguntas da nossa comentarista Fabiana Barroso. Fabi, sua vez. Boa noite, ministro Maílson. Prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de saber o seguinte: boa noite, Fabiana. O senhor explicou, boa noite. O senhor explicou o cenário mundial, que realmente nos próximos anos parece-me que vai ser de recessão e bastante dificuldade, e o que nós vemos é que o Brasil tem realmente muitos problemas internos. E eu vou citar aqui, eu sou advogado de direito tributário, então sei, né, sempre prometer uma reforma tributária. O senhor acha que as agendas de ambos candidatos, um já disse, né, o presidente Bolsonaro já disse que vai se empenhar para a reforma aí, da agenda tributária. O outro candidato é incerto, porque, né, a gente não tem nem mesmo um nome, não se sabe nem se será um economista na gestão da pasta da economia. O senhor enxerga que precisa fazer esses ajustes internos também para que haja, então, uma propensão de enfrentamento a essas crises que virão por conta do cenário externo? Olha, Fabiana, o seu ponto é muito importante, né? Eu acho que a reforma tributária é fundamental para, sobretudo a tributação do consumo, para restaurar a capacidade do Brasil de crescer, porque ela atingirá de maneira muito importante a questão da produtividade no sentido positivo, né? E está tudo pronto para aprovar uma reforma tributária. Existe um projeto competente, 2 projetos competentes, aliás, que se transformaram em emendas constitucionais, a PEC 45 e a PEC 110. O primeiro liderado pelo economista Bernardo Api, o segundo por um ex-deputado do Paraná. O Congresso já examinou isso, houve discussão, relatórios, está tudo pronto. Mas o governo do presidente Bolsonaro, de certa forma, boicotou essa reforma porque queria outra coisa, queria uma CPMF, né? Restaurar a CPMF, que é um imposto de péssima qualidade. E por isso esse projeto não foi à frente. Eu diria que se o Lula for eleito, a probabilidade de fazermos uma reforma tributária digna desse nome, particularmente no campo do consumo, e por outro lado, avançar também no campo do imposto de renda, né, com a tributação dos dividendos e redução simultânea e correspondente da tributação das empresas, eu acho que vai ser um passo importante para aquele objetivo que eu falei aqui de aumentar a produtividade. Do lado do governo Bolsonaro, eu espero que o Paulo Guedes acabe se convencendo que o projeto que está lá é um dos melhores, se não o melhor, que já apareceu no Brasil nos últimos 50 anos. Né? O Brasil adotará, de uma vez por toda, a tributação do consumo sobre valor agregado. O Brasil foi o segundo país a adotar esse método na reforma tributária de 1964. Né?
a reforma tributária de 65, melhor dizendo, que criou o ICMS, ICM inicialmente, depois ICMS na Constituição de 88, criou o IPI e criou o ISS. Né? Embora tenha sido pioneiro na adoção desse método, que hoje é adotado por 160 países, o Brasil cometeu um pecado no início, que foi repartir a tributação do consumo nos 3 níveis, uma parte para a União, uma parte para os estados e uma parte para os municípios, sendo que a dos municípios reeditava a tributação em cascata, que é contrária à produtividade. E com a Constituição de 88, esse sistema implodiu de vez, bagunçou, o ICMS se tornou o principal fonte de ineficiência tributária no Brasil, o regimes tributários, cada estado faz o seu, é uma bagunça completa, o ICMS muda 70 vezes por semana no país, e está tudo pronto para aprovar. Eu creio que acabará o governo Bolsonaro para abraçar essa PEC 45, ou PEC 110, e o Brasil estará utilizando o que de melhor existe na tributação do consumo, e talvez uma melhora considerável na tributação da renda, inclusive enfrentando privilégios, né? Privilégio, por exemplo, de isenções, privilégio de tributação reduzida e assim por diante. Eu sou muito otimista com as chances de o Brasil ver, provavelmente já em 2023, independente de quem seja o eleito, a reforma tributária do consumo e do imposto de renda avançando. Pois é, ministro, o setor do agronegócio tem registrado índices espetaculares, batido recordes ano após ano. Foi um setor muito importante durante a pandemia, mas também alvo de críticas, né? Ontem ou anteontem, o candidato do PT, Lula, durante um comício, um discurso, disse alguma coisa do tipo: o Brasil não pode se apoiar somente nas exportações de milho e soja. Enfim, eu pego essa frase como um exemplo para questionar o senhor. Quais setores da economia do país estão, digamos, subestimados? Poderiam render mais? O senhor entende que é preciso trabalhar questões internas para impulsionar alguns setores da economia? A indústria, por exemplo. O senhor entende que é um setor estratégico para impulsionar a nossa economia? Olha, em primeiro lugar, eu discordo dessa afirmação do presidente Lula. O agronegócio não é só milho e soja. O agronegócio torna o Brasil o maior exportador mundial de 6 produtos. O Brasil é número 1 em café, em açúcar, em soja, em frango, em carne e em suco de laranja. Nós estamos presentes no comércio mundial em pelo menos 30 produtos. O agronegócio é a principal fonte de geração de superávit comercial no Brasil. O que pode fazer para o setor industrial também aumentar sua contribuição nesse processo? É uma série de reformas que aumenta a produtividade da economia, e particularmente do setor industrial. E para o setor industrial, particularmente a simplificação tributária, que eu mencionei há pouco com a PEC 45 e a PEC 110, e a infraestrutura para a operação eficiente da logística. Não é? E certamente o setor industrial, como qualquer outro setor, vai depender de estabilidade macroeconômica, de estabilidade política, um bom ambiente de negócios. Não é? E nesse caso, o setor readquire a competitividade que já teve em alguns segmentos e vai contribuir adicionalmente, não apenas para elevar exportações, mas como para gerar emprego e renda.